Olá, cambadianos. Bem, esse é o canal Cultura e Comunicação. Bem, hoje estamos aqui, né? Eu sou o Santos Joelson e estamos aqui mais uma vez para falar de uma obra, né, de nome Nga Muturi. E, como sempre, tenho aqui então o meu amigo. Olá malta, eu sou Zacarias Joel Castião e estamos aqui para falar sobre a obra de Alfredo Troni, Nga Muturi. É uma leitura até certo ponto interessante que espelha as cenas de Luanda da década oitocentista e então vamos a isso. Bem, esta obra, Nga Muturi, Nga que significa senhor, é uma palavra, né? Senhor é uma palavra em Kimbundu, né? Que significa uma abreviação de Ngana, que significa senhor ou senhor. E Muturi significa viúva, ou seja, dando assim a temática do livro Senhora Viúva. E, né, é uma obra de Alfredo Troni. Alfredo Troni, né, que é... É uma obra de Alfredo Troni. Alfredo Troni que foi doutor, que tinha título de doutor, tinha bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, residiu a maior parte da sua vida em Luanda e fundou e dirigiu os periódicos Jornal de Luanda em 1878, o Muquarimi, é assim que se diz, palavra quimbunda, que em português significa linguareiro, falador, maldizente, em 1888, e os Conselhos de Leste em 1881. Bem, esta obra praticamente é composta por 7 capítulos, né? E que tem algumas expressões em Quimbundo, né? Aquilo que é uma das línguas, né, nacionais angolanas. E esta obra, né, narra uma história de uma menina chamada Ngandresa, né? Ngandresa. Esta menina Ngandresa que ela vai ser vendida para pagar um quituxe. Quituxe que significa crime, indemnização. Indemnização de quem? O quituxe do tio. E ao pagar este quituxe, ela é levada para, né, para outro local. Não é isso? Sim, para entender sobre esse quituxe, devemos contextualizar um pouquinho os nossos espectadores. O quituxe era propriamente... funcionava da seguinte maneira: quando o tio comete um delito ou faz uma dívida que não iria conseguir pagar, depois do julgamento, depois de ser sentenciado, tipo, se é para pagar X cabeças de bois, lavras, se o tio não conseguisse pagar, ela poderia dar a sua sobrinha ou seu sobrinho como pagamento para liquidar a sua dívida. Ou melhor, o sobrinho ou a sobrinha iria trabalhar para liquidar a dívida do tio. E Ngandresa, que é Nga Muturi, o nome que dá o título ao livro que estamos a conversar aqui, estava propriamente nessa situação. O seu tio, tendo dívidas que não iria conseguir pagar, fez com que Nga Muturi trocou a Nga Muturi, ou melhor, vendeu a Nga Muturi para que ela servisse para liquidar as dívidas que ele tinha e não conseguia pagar. Bem, ela, ao ser levada, né, para pagar essa dívida, ela passa por um processo de aculturação. Como assim? Ela sai de um local, vai para Luanda, né, é praticamente vendida, dada ao seu dono, né, o seu muari, e quando ela chega, né, diante daquele meio, ela veja, né, que tem nova maneira, né, nova maneira de ser ali, nova maneira de se comportar, há uma coisa totalmente diferente diante daquele meio, e ela passa por esse todo o processo de aculturação daquilo que é os seus costumes passados e daquilo que ela vai encontrar diante daquele meio. Claro, e nesse processo de aculturação que a Nga Muturi passou, ela começou a perder a sua essência, o que era os seus traços da terra. E começou a ganhar traços mais portugueses, traços mais ocidentalizados. E nesses traços, e enquanto ganhava esses traços mais ocidentais, ela até certo ponto começou a fazer autojuízo contra o lugar onde ela veio,
o que nós chamamos de preconceito. Ela começou a ser preconceituosa contra ela mesma. Isso nós podemos notar na narrativa quando ela diz que é filha de branco, negando as suas raízes. Era propriamente para ser aceite no meio das amigas que falavam sobre isso dela. Bem, e também a obra narra um pouquinho dessa temática do feitiço, ou seja, Ngamuturi, né, praticamente na senda da questão da fecundação ou da questão de ter filho e tudo mais, ela faz um feitiço, né, sobre o seu dono, e o seu dono praticamente, né, manda os moleques, ele sente, né, primeiramente ele sente um cheiro estranho dentro da casa. Ao sentir esse cheiro estranho dentro da casa, ele procura saber o que realmente se passa ali naquele meio, não é isso? Sim, enquanto procurava saber o que se passa aí naquele meio, o contexto dessa história começa propriamente assim. A Ngamuturi é aconselhada pelas amigas a pegar feitiço, já que ela não conseguia conceber. E o livro nos espelha porque que ela não conseguia conceber, por isso que não temos como saber se é por infertilidade ou porque o muari dele não lhe apreciava tanto. Mas ela pegou o feitiço, o livro até usa a expressão fez feitiço, para que ela pudesse alcançar um filho. Mas todo esse labor que ela se submeteu para fazer feitiço e alcançar um filho foi água abaixo, porque o senhor dela descobriu, mandou os moleques vasculharem um quarto, porque do quarto exalavam um odor terrivelmente feio. E enquanto os moleques vasculhavam o quarto, um dos moleques levantou a cama, encontrou um buraco na cama, colocou a mão e encontrou patas de gato, cabeça de galinha e outras cenas, até certo ponto horrendas, que Ngamuturi se serviu para fazer o feitiço para que alcançasse o filho. Bem, quando o seu dono encontrou, né, deu uma surra tremenda. Ela é praticamente, digamos assim, ela leva uma surra que até ao ponto do seu dono se questionar se matou mesmo a preta. Ela diz no livro, né? Matei a preta, algo assim parecido. Deixa, e depois disso, mete a preta na cama que depois acorda. Ngamuturi havia se deitado no chão, por quê? Porque a porrada era tanta. Ela levava muita a porrada surra, era tanta que até a primeira vez se deitou no chão. O muari não quis saber, continuou com a porrada. E o livro narra que depois